Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Araújo e tá começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, vai ser vídeo de rotina aqui. Eu vou mostrar pra vocês, só que da parte de confeitaria, que eu acho que faz bastante tempo que eu não posto aqui no canal sobre, né? Então eu vou mostrar pra vocês a minha receita de brownie, uma das, né, que eu tenho duas receitas de brownie. E a minha receita de massa de bolo, de chocolate, que eu trabalho aqui. E também uma encomenda que eu tive esses dias aí. Tá? Então o vídeo já tá gravando, tô gravando a intro aqui pra vocês em outro dia, né? Então já sei tudo que vai acontecer aqui no vídeo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte, comenta e compartilhe, me ajude a trazer mais vídeos aqui pra vocês desse jeito, tá bom? Então é isso, gente, bora lá pro vídeo. E eu vou começar mostrando pra vocês a minha receita de massa de chocolate que eu trabalho aqui. Não é a mesma receita que eu uso nos meus bolos decorados, tá? É bem parecido, mas não é igual. E eu estou fazendo assim por quê? Porque a encomenda de bolo que eu tenho é um bolo de 10 centímetros. Então vai muito pouquinho a massinha. E o restante iria para os meus bolos de pote, bolo na marmitinha. E em segundo lugar, porque essa minha cliente que fez essa encomenda, ela compra todo santo dia os bolos na marmitinha. Então eu fiz exatamente a massa que ela come quase todo dia com os filhos dela. E o primeiro passo é fazer a cremagem, que é a mistura de 4 ovos e 325 gramas de açúcar, até virar essa espuminha, coisa mais linda do mundo, que é ela que vai fazer o seu bolo crescer, deixar super fofinho. E depois desse passo, gente, é só ir acrescentando o restante dos ingredientes, que são 180 gramas de óleo, 80 gramas de chocolate 50% e 20 gramas de cacau 100%. Você pode colocar 100 gramas do chocolate 50%, né? Que é o que geralmente eu faço, mas eu adoro colocar 20 gramas do cacau 100%, porque deixa o bolo bem pretinho, bem chocolatudo. 300 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento, 2 gramas de bicarbonato de sódio e 2 gramas de sal. E para finalizar, 200 gramas de água morna, tá, gente? Então é só ir misturando tudo. E eu misturo com o fouet, porque eu acho que dissolve bem mais rápido, né? Não deixa os gruminhos. E não precisa ter muito cuidado na hora de bater, só é bom não bater por muito tempo para não desenvolver o glúten. E tá pronta a sua massa de chocolate. E eu amo usar esse desmoldante da Mago, eu acho ele perfeito. E eu coloco só no fundo da forma, tanto na de 10 centímetros, e eu coloquei nessa forma bem grande para assar bem rápido, ficar uma camada bem fininha. Porque eu esfarelo todo esse bolo para poder montar os bolos de pote ou na marmitinha, tá? Então pra mim, não importa onde eu vou assar ele. Quanto maior, melhor, que fica menos tempo na forma. E eu levo eles no forno a 230 graus, geralmente fica 30 minutos ou menos. E depois de assado, descansado, olha que massa mais linda que fica, gente, bem pretinha. Então eu deixo ali o meu bolinho de 10 centímetros descansar bastante dentro da forma mesmo, pra na hora que eu tirar não machucar na lateral, ter que ficar passando a faca em volta dele, né, pra ele soltar bem mais rápido. E, como eu disse, o que tá na forma, eu esfarelo ele todinho. E eu gosto de fazer esse processo com a luva, gente, porque eu tenho um asco de ficar pegando em bolo sem a luva. Nossa, é assim, claro que entra uma questão de higiene também, né? Mas é muito mais pelo tato, gente. Ai, eu gosto de manipular, principalmente os doces, usando a luva. Diferente da cozinha quente, né? Que vocês sabem aqui que a marmita, eu não uso luva de jeito nenhum. Mas já na parte de confeitaria, eu uso demais. E depois de ter conseguido esfarelar ele bem certinho, todo bonitinho, eu vou colocando na bacia, onde eu deixo armazenado, bem fechadinho, bonitinho. Aquelas bacias que eu sempre recomendo pra vocês, gente, que pode ir do micro pro congelador. Eu sempre uso dela, eu tenho várias dessa pra usar aqui em casa. E eu vou guardando o bolo lá bem bonitinho, eu vou apertando ali um pouquinho pra poder caber a receita todinha e cabe certinho. E eu já deixo essa colher aí dobradinha exclusivamente pra esse bolo, gente. E você ter uma colher dessa dobrada pra montar bolo no pote ou na marmitinha é perfeito. E ali na tampa eu sempre deixo ou a data de validade ou a data de fabricação, pra me ter 100% do controle do meu estoque aqui em casa.
casa. Agora passando pra receita de brownie, que essa é uma das duas receitas que eu tenho, né? Essa é a que se aproxima mais da receita original, assim, de brownie, que é feito à base de manteiga e chocolate nobre. Aqui eu uso margarina e cobertura fracionada. E, gente, fica a mesma coisa, tá? Quem fala que não, fica assim. Eu já fiz com manteiga e chocolate nobre e eu, sinceramente, prefiro com essa cobertura fracionada da top da Harold, né, do sabor blend. Então, o que as pessoas se confundem é com a qualidade dos ingredientes. Se você usa ingredientes de qualidade, que nem essa margarina da Quali, gente, o sabor fica ótimo. Essa cobertura da Harold, o sabor dela é maravilhoso. Então, se você usar ingredientes que não são bons, é claro que o seu brownie não vai ser bom. Mas se você usa coisas de qualidade, ele vai ficar super gostoso, tá? Então, é uma receita que eu super recomendo. E a segunda receita que eu uso de brownie aqui é ainda mais polêmica, que é a base de óleo. Então, se vocês quiserem ver essa receita do brownie aqui, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo exclusivo para essa receita de brownie. Mas focando nessa daqui, a gente começa com 170 gramas de manteiga, 120 gramas de cobertura fracionada ou chocolate nobre. E a manteiga, gente, eu coloquei na leiteira porque ela precisa ficar assim, fervendo, tá? Como se estivesse fritando. E quando a manteiga chegar nesse ponto, a gente junta com o chocolate e eu deixo ali no potinho para ele já ir derretendo. E na batedeira a gente vai colocar 3 ovos e 200 gramas de açúcar e vamos fazer a cremagem igualzinho no bolo, gente. Ele precisa chegar no estado da espuma igual no bolo, porque é ele que vai formar a nossa casquinha do brownie. E conforme ele for batendo, chegando nessa espuminha, a gente vai adicionando o chocolate e a manteiga já misturado, o chocolate bem derretidinho, aos poucos, com a batedeira ligada, para ela ir misturando junto com essa cremagem. E nesse processo, gente, de misturar a manteiga com chocolate, a batedeira tem que estar no mínimo, tá? O vídeo tá bem rápido aí, porque ele tá acelerado um pouquinho, pra não ficar tão longo, tão extenso. Mas aí você deixa a sua batedeira no mínimo e deixa ele batendo até se misturar 100%. Misturou, desliga a batedeira. E agora a gente coloca o restante dos ingredientes, que são 2 gramas de sal, 40 gramas de cacau em pó 50% e 60 gramas de farinha de trigo. Essa receita de brownie, gente, é super econômica, tanto se você usar a manteiga e o chocolate nobre, claro que ela vai ficar um pouquinho mais cara, ou se você usar, que nem eu, a margarina e a cobertura fracionada, fica muito barato e essa é uma receita muito gostosa, tá, gente? Fica um brownie delicioso. A única coisa é que a massinha dele ali, quando a gente tá batendo, fica um pouco mais líquida, não fica tão pesada. E na forma eu uso também o desmontante da Magno, mas só que eu dou uma caprichada boa, porque brownie gruda bastante na forma, tá? E eu levo ele pro forno já pré-aquecido, igual o bolo, gente, que eu esqueci de falar, a 230 graus, a 10 minutos. Só que brownie você tem que ficar muito esperto no seu forno. Ele pode ficar de tanto a 10 a 20 minutos, tudo depende do forno. Essa fornada mesmo ficou 15. Então, o brownie você tem que ficar vendo toda hora quando que ele vai ficar pronto. Depois de 10 minutos, você já começa a verificar no seu forno. E agora vamos preparar esse bolinho de 10 centímetros, meu, que era a minha encomenda. E ele era um bolinho no acetato. Só que, gente, eu cometi um erro básico aqui, tanto é que eu vou falar pra vocês. Eu medi o bolo na altura da forma. E era meio óbvio que ele ia ficar mais alto, né? Só que eu não me toquei na hora, gente. Então, no meio ali do caminho, eu vou tentar mudar o acetato. E vocês vão ver o resultado, mas enfim. Outro ponto importante é que o recheio ia ser uma camada de brigadeiro e uma camada de ninho, como minha cliente tinha pedido. E os recheios e a massa foram feitos no mesmo dia. Então, eles não teve o tempo de descanso, que geralmente a gente tem que deixar. Só que como era um bolinho no acetato e eu estava fazendo de noite para entregar de manhã, vou falar, eu já vou montar, porque ele vai estruturar no acetato, eu vou entregar ele desse jeito e quando minha cliente tirar de lá, ele vai estar 100% seguro no ponto, tudo certinho. E estaria tudo perfeito, tudo ótimo, se eu não tivesse que ter trocado o acetato no meio do caminho, gente. Então, aí na ilusão que ia dar tudo certo, eu já comecei a colar o primeiro disco de massa na parte de baixo da forminha, né, do que eu vou entregar para minha cliente com o brigadeiro, para ele não sambar, não sair do lugar, e já fui colocando o acetato. E, gente, nessa hora já era pra eu ter me tocado que o acetato estava baixo demais, que estava pequeno demais. Eu, sinceramente, eu não sei, gente. Parece que eu estava desligada nesse momento. Mas, enfim, comecei molhando bastante o bolinho, porque como estava no acetato não tinha problema. E a cliente gosta de um bolo bem molhadinho.
E aí eu já comecei a colocar o meu brigadeiro. E graças a Deus eu comecei pelo de ninho. O de ninho dá pra vocês verem que ele tá bem estruturado já. O de ninho sempre estrutura muito mais rápido do que o brigadeiro de chocolate, gente. Porque o ninho, ele é um espessante, né? Então, enfim. E a segunda camada foi o de brigadeiro. E aí que quando eu coloquei o brigadeiro e o último disco de massa, que eu vi que estava baixo demais o acetato. Mas ainda eu continuei, eu fui furando ali um pouco a casquinha do bolo pra deixar ele bem molhadinho, a parte de cima também. E fiquei olhando pra ele, gente. Eu fiquei pensando, será que eu coloco outro acetato por cima sem tirar esse de baixo? Porque tava bem bonitinho, sabe? Dava pra ver as camadas, a camada do bolo, tava muito legal. E eu não queria tirar, porque eu sabia que na hora que eu tirasse, o brigadeiro de chocolate ia querer derrubar o bolo, ia querer ficar feio na hora que eu colocasse o outro acetato. Foi uma burrice minha, gente. Então, já tô mostrando aí pra vocês. Eu até pensei, cogitei, ó, de colocar o acetato, mas eu vi que escondia demais o bolo. Então, eu pensei, não, eu vou ter que tirar. Ai, gente, quando eu vi que eu realmente ia ter que tirar, eu já fui com medo, eu já fui assim... Eu fiquei em estado de choque, na realidade mesmo. Quando eu fechei o acetato, então, meu Deus, eu falei, destruí o bolo. Não vou ter bolo pra entregar pra minha cliente. Tá vendo que como eu já fui tirando, corri pra colocar, o bolo já foi cedendo, já foi caindo. E nesse desespero foi pior ainda, porque o brigadeiro de chocolate foi sujando o brigadeiro de ninho. Foi, assim, horrível. Nessa hora eu gritei meu marido, falei, vem aqui, me ajuda, segura esse acetato, porque eu destruí o bolo da cliente. Gente, sinceramente, eu entrei em desespero real. Mas aí, depois que eu sentei, respirei, que eu fechei, eu olhei o bolo, eu limpei o máximo que eu podia do brigadeiro, de cima do brigadeiro de ninho, né? No acetato, passando a faca, bem devagarinho. Aí eu fechei, cortei o que eu precisava e fui cortar a minha fita dourada para poder fazer o laço no bolo. Até para também poder disfarçar um pouquinho da sujeira que tava no acetato por dentro, né, gente, do brigadeiro. Ter ficado sujando o acetato todo, dá até pra ver. Então eu fiz o laço bem na frente da onde ele estava bem mais sujo. Claro que na hora que a cliente recebesse, não ia dar pra ver. Na hora que tirasse o acetato, não ia dar pra ver tudo isso, né, gente? Isso é coisa que a gente que tá entregando o bolo quer sempre entregar o melhor. Mas bolo no acetato, tirou, ele não tem decoração, não tem nada, né? E era pra minha cliente comer com o marido dela e os filhos dela, não era pra comemoração mais nada. Mas enfim, gente, eu queria entregar o melhor, né? A gente que trabalha com isso sempre quer entregar o melhor, não quer entregar uma coisa feita de qualquer jeito. Então eu limpei o máximo que eu pude, fiz o laço com essa fita de cetim dourada. Minha sorte que eu sempre tenho essas coisas em casa pra deixar bem bonito mesmo esteticamente pra poder entregar pra ela. E uma coisa que eu esqueci de falar lá no começo é que eu uso uma lata de leite condensado e uma de creme de leite pra poder fazer os 2 brigadeiros, tá? Então vai uma receita de brigadeiro num bolo de 10 centímetros. E, gente, parece até piada. Eu começar a narrar, começa a passar moto, cachorro a latir. O tempo que eu fico editando aqui sem narrar tá um silêncio perfeito. Eu começar a falar pra narrar, começa barulhão. Então me desculpem aí, tá? Aí vocês viram que eu coloquei o restante do brigadeiro de chocolate pra terminar de cobrir o bolo. E com o brigadeiro de ninho, eu vou fazer um trabalhinho de bico com um bico que imita um M. Gente, eu não tenho a numeração porque é daqueles kits da Japão que vem um monte de bico, sabe? E que não tem numeração. Então, é com ele. Aí eu fui fazendo como se fosse caracol em cima na bordinha do acetato com o de ninho, que como eu falo, o de ninho sempre estrutura, sempre fica lindo no mesmo dia que você faz. O de brigadeiro, se eu fosse fazer com ele, iria escorrer todinho e não ia ficar o trabalho ali bonitinho. E para finalizar, deixar o bolo mais bonitinho, eu joguei essas pedrinhas douradas em cima, né, essas bolinhas douradas. Pedrinha é ótimo, né, gente? Mas enfim, essas bolinhas comestível dourada para poder finalizar o bolo mesmo e deixar ele mais bonitinho possível. E assim ficou o meu bolinho de encomenda, gente. Tá terrível? Não tá, tá longe disso. A única coisa que me incomodou só foi o brigadeiro de ninho não aparecer direitinho na camada dele, né? Mas enfim, ficou super fofinho, a minha cliente amou, que é o que interessa, e o sabor dele tava maravilhoso. E a apresentação dele também ficou bem bonitinha. E nesse bolo eu cobro R$47, gente, e ele rende 6 fatias. E agora, pra finalizar o brownie, olha que lindão que ele fica, a casquinha dele fica bem bonita, tá?
Eu deixo ele esfriar 100% antes de cortar, tá, gente? Não corta ele quente, morno, não façam isso. E eu sempre uso uma espátula de plástico, que é muito mais fácil de cortar brownie. E olha que lindo que ele fica, super chocolatudo, super úmido, super macio. Fica perfeito esse brownie, gente. Façam, testem, depois me comenta aqui o que vocês acharam dele, tá? Eu sempre corto assim em quadradinhos, porque tanto o escondidinho de brownie quanto o copo brownie eu sirvo com os quadradinhos assim. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, curte pra ajudar esse vídeo a subir também. E aqui no final do vídeo eu quero agradecer a vocês, a todo mundo que tá chegando aqui. Já estamos batendo quase 800 inscritos aqui no canal. Então, muito obrigada a todo mundo que tá chegando e tá me acompanhando aqui, tá? Então, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.